Recebê-la com carinho em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Gente, para adiantar, primeiramente, boa noite. Glória a Deus. Para adiantar, vai abrindo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Esse inicinho agora a gente vai ler bastante. Diz assim: E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Agora eu queria que você abrisse no Evangelho de João, capítulo 17. A gente vai ler a partir do verso 9. Diz assim: E por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que estes sejam um. Repita comigo, sejam um. Assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste. E eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo. Vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, mas eu também não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, mas também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por este, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da tua palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim, eu estou em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Agora eu queria que vocês abrissem em Hebreus, capítulo 10. Do versículo 22. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado de água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também para nos animar uns aos outros no amor e nas práticas das boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é de costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora, que vocês veem que o dia se aproxima. E, por fim, queria terminar em 1 Coríntios, capítulo 12. A partir do 12, diz assim: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é a respeito de Cristo. Porque em um só Espírito todos fomos batizados em um só corpo,
quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nos foi dado de beber em um só Espírito. Feche seus olhos um instante em nome de Jesus. Papai, nós queremos te pedir, Senhor, a tua misericórdia nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que assim como essa mensagem ministrou profundamente no meu coração, que essa mensagem possa atingir, Senhor, como uma flecha no coração da tua igreja. Senhor, eu peço que o teu poder esteja nesse lugar, que o poder do entendimento do teu Espírito, Senhor, esteja em nós, para que não seja apenas ministrado algo bonito, Senhor, ou algo que será interessante para nós, Senhor, mas algo que realmente vá mudar a nossa vida. Senhor, mexe com as nossas estruturas nessa noite. Que a tua palavra venha nos confrontar, Senhor, confrontar o nosso eu, para que o Senhor cresça em nós, em nome de Jesus. Amém? Amém. Gente, hoje nós vamos falar sobre a igreja construída sobre a mesa. Hoje o que Deus quer nos ensinar é que desde sempre havia um sonho, um desejo, um modelo de como Deus gostaria que nós fôssemos. E nós vamos falar sobre isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, para entender como Deus quer que nós vivamos, a gente precisa entender quem nosso Deus é. E a primeira coisa que eu gostaria de trazer nessa noite é que Deus é um Deus plural. Repita comigo, meu Deus é um Deus plural. Por quê? Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E quando nós lemos Gênesis 1, ele disse, façamos nós, o homem, a nossa imagem e também a nossa semelhança. Então, Deus, desde o início, desde a fundação do mundo, a intenção dele é que nós fôssemos iguais a ele, plurais. E aí, quando nós lemos um pouco mais à frente, em Gênesis 2, ele olha para o homem e diz, não convém que o homem viva só. E aí, o que ele faz? Cria a mulher. E detalhe, se você parar para pensar, ele cria uma diferente. Porque eu fico pensando às vezes, Pai, o que o Senhor estava pensando quando criou o homem e a mulher? Porque, sério, gente, existe alguém mais diferente do que o homem e a mulher? Não existe. E isso nos prova que Deus tem poder de Deus na diferença. Porque na diferença, o homem e a mulher pode gerar vida. E gerar vida no sentido de, assim como foi dado a ele esse poder, assim como ele tem esse poder, também foi nos dado esse poder. Mais uma vez, sendo semelhantes a ele. Então, ele cria o homem, cria a mulher, para que ele não viva só, porque ele é um Deus plural. E aí ele faz o quê? Como nós somos semelhantes a ele, ele diz, então eles vão criar também. Eles vão ter esse poder de gerar vida. Então, a primeira coisa que eu queria contar para vocês, gente, às vezes a gente está aqui em comunidade, está aqui na igreja, e a gente fica um pouco indisposto com aqueles que são diferentes de nós. Mas Deus é um Deus que vê poder na diferença. Às vezes a gente fica o tempo todo tentando se parecer com o outro, tentando imitar a fé do outro, tentando cada vez mais se adequar no que a gente pensa que é o certo. Quando Deus está dizendo, amado, nem na fundação do mundo eu quis que todo mundo fosse igual. E aí, mais à frente, quando nós lemos o Evangelho de Cristo, nós vemos que ele era um Deus que poderia fazer de toda forma pregar o evangelho dele. Mas o que ele fez? Ele chamou 12. Mais uma vez, o nosso Deus, sendo um Deus plural. Jesus não andou sozinho, ele chamou 12 diferentes, para andar com ele e para dar continuidade àquilo que ele estava pregando. Só que aí, gente, tudo que o diabo quer, entenda, o diabo não cria nada, ele só distorce. E aí o que a gente vê hoje é o inimigo distorcendo cada vez mais a ideia
de igreja e a ideia de como Deus quer que a gente se comporte, que sejamos. Aí vem uma geração tola que diz, eu sou igreja. Gente, deixa eu já de cara desmistificar isso. Você, CPF, a pessoa não é igreja. Nós, juntos, somos igreja. Então, cara, quando a gente vê, eu vejo muito, sigo alguns pastores no Instagram, quando eles abrem caixinhas de perguntas, as perguntas, assim, é unânime. Pastor, se eu sou igreja, por que eu preciso ir para a igreja? Então, a gente entende que essa é a mentira que tem sido pregada de tempos em tempos e tem ganhado cada vez mais espaço. E o pior, muitas vezes a gente está aqui dentro da igreja da maneira errada, achando que a gente pode ser igreja sozinho, que eu não preciso ser um corpo, eu não preciso estar com todo mundo para ser igreja, eu não preciso conviver com meu irmão de segunda a sexta para ser igreja. E não foi esse o modelo que Deus nos trouxe. Por exemplo, gente, Deus me livre e guarde, esse aqui é o meu dedo. Ele é meu dedo. Mas imaginemos que eu sofro um acidente. Está amarrado em nome de Jesus. Mas eu pego e, infelizmente, não tem mais como fazer os ligamentos de novo e tudo mais, e ele é amputado. Ele vai ser meu dedo? Sim ou não? Sim ou não? Não. Porque esse dedo, eu posso pegar esse dedo que perdeu vida e colocar no pingente, eu posso botar no brinco pendurado, andar para lá e para cá, que ele não vai ser mais meu dedo. Quem é das antigas aí deve ter aquela, pelo menos na minha época tinha isso, né? Uma vez eu brincando com as coisas da minha mãe, achei uma caixa, achei um troço esquisito dentro da caixa. O que que era? Um umbigo. Cordão umbilical que ligava eu à minha mãe. Aquilo que foi guardado durante anos no armário da minha mãe faz parte mais do meu corpo? Não, porque aquilo não está mais ligado a mim. Então, da mesma forma, se o dedo está fora de mim, eu posso guardar ele, eu posso dormir com ele, eu posso fazer o que eu quiser com ele, ele não vai ser mais parte do meu corpo. Só que aí vem o diabo e diz assim, não, você pode ser dedo, você não está recebendo sangue, você não está recebendo nutrientes, você não se mexe, você não faz nada, você perdeu a sua função, mas você é igreja. E é isso que o diabo tem pregado para nós, e a gente tem caído. Cada dia mais, a gente tem se vendido essa realidade. Então, o que Deus quer trazer para nós hoje são princípios. Eu vou trazer 3 princípios importantes do que é igreja. Não são todos os princípios, senão a gente vai falar muito, mas os mais importantes. Em primeiro lugar, igreja é unidade. Não precisa abrir na sua Bíblia. Vou ler com vocês o que está escrito em Efésios, capítulo 2, versículo 19 e 22. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem a morada de Deus. Amém? Gente, não há igreja se não há unidade. O que eu queria até ler de novo com vocês, o que a gente leu em João, vou querer destacar só um versículo, que diz assim, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como somos um. Eu neles, tu em mim, para que sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu enviaste a mim e que tens amado a eles e eles têm amado a mim. Gente, sozinhos,
a gente não consegue expressar Deus. A gente só consegue expressar Deus quando nós estamos com o outro. Entenda uma coisa importante. Quando você conhece o Evangelho de Cristo, quando você o aceita, você sozinho, você tem Cristo revelado. Quando eu abro a minha Bíblia e leio, eu tenho Cristo revelado. Mas quando eu estou com o outro, estou com você, eu tenho Cristo manifestado. Então, entenda uma coisa importante. Por que a unidade é importante? Porque se eu não estou em unidade, eu não terei Cristo manifestado. Você pode ser a pessoa de oração, você pode conhecer a palavra, você pode fazer o chava na sua casa, não importa. Se você não tem unidade, se você não tem um outro para expressar esse Cristo, você não tem como manifestar esse Deus. Então, o que adianta? A gente conhecer a palavra, a gente abrir, a gente ler, ter conhecimento, se eu não consigo manifestar esse Cristo. O que a gente leu em João? Pai, tu estavas em mim, eu estou neles. Por quê? Porque Ele quer que a gente continue a obra que Ele começou. Em nome de Jesus, gente. Amém? Amém. Quero saber se vocês estão prestando atenção. Então, cara, nós precisamos dessa unidade. E, Raíza, como é que eu consigo essa unidade? Largando o egoísmo. Para a gente ter unidade, a gente precisa largar o individualismo. Porque para a gente ser um, a gente não pode pensar só em nós. A gente precisa entender que, antigamente, a gente tinha laço familiar sanguíneo. A Bíblia nos chama de várias maneiras, chama a igreja de várias maneiras, né? Como cidadãos, chama de embaixadores de Cristo, exército. Mas o modelo que Deus mais se importa é que nós sejamos como família. E vê se não parece com o que a gente vive aqui. Quando eu me casei com o pastor Felipe, eu fui 28 anos solteira. Né? Mais os 2 anos de namoro e tudo mais. Mas entenda, quando eu me casei, eu não era mais sozinha. Eu não era mais eu por mim mesma. Eu casei com uma outra pessoa, eu me tornei uma só carne. Então, automaticamente, quando eu me casei, deu uns choquezinhos. Por quê? Porque eu era muito individualista. Eu fazia tudo sozinha. Eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto nem que vá atrás de mim no shopping para comprar alguma coisa. Cara, eu faço tudo sozinha, só que quando eu me casei, eu precisei entender que não era mais sobre mim. Era sobre ele, era sobre o Felipe. Então, eu tive que sofrer um pouquinho para me ajustar, para que a gente fosse realmente uma família. Então, eu precisei me livrar do meu egoísmo. O que é família, gente? Família é quando eu consigo ver você e te projetar no outro. Por exemplo, Bia e Tainá estão aqui. É impossível, você olha para a Tainá, você projeta a Bia. Você olha para a Rafa, você projeta o André. Você olha para o Cláudio, você projeta a Marília, porque isso é família. E são famílias só porque eles se casaram no cartório? Não. Porque eu não sei se vocês conhecem, existem casais que você fala, eles são casados? Que você não consegue fazer essa projeção. Então, o casamento não é uma assinatura no cartório. Casamento são atitudes. Então, da mesma forma, a gente precisa olhar e falar, cara, não adianta eu estar aqui na igreja se Deus não está conseguindo projetar no outro. Já parou para pensar? Você está projetando Deus para o outro? Ou você está sendo egoísta? Ou quando alguém pisa no nosso calo, a gente fala assim, não quero mais saber da igreja. Não. Qual tem sido a sua atitude quando você se encontra na diferença? Deus tem gerado vida na diferença? Ou o diabo tem usado a diferença para destruir a igreja? Que a gente pare para refletir sobre isso, amém? Amém? Segundo, Bruna, vem cá. Agora é sobre você. Ela nem sabe, gente. Segundo tópico é que a igreja é construída sobre a mesa. Deixa eu te fazer uma pergunta.
Gente, eu já sei que ela não sabe, tá? Mas eu vou só para fazer ela passar uma vergonha. Qual foi a mensagem pregada pelo bispo em 28 de agosto de 2021? Espera aí. Não tem aqui não. Era sobre isso, obrigada. Eu chamei ela, gente, porque eu até anotei aqui para falar justamente sobre isso. Quem estava aqui na semana passada, a Bruna fez uma homenagem, foi aniversário do nosso bispo, e aí ela começou a falar e aquilo começou a me chamar a atenção, e eu lembrei sobre isso durante a semana. Ela disse, bispo, quando eu era uma adolescente, o Senhor teve uma conversa comigo, uma vez no gabinete, e aquela conversa mudou a minha vida. Porque eu queria trazer o pastor Tiago para a igreja, e eu não estava conseguindo carregar os dois juntos. E aí o Senhor disse, olha, Bruna, cuida de você, cuida do seu ministério, cuida da sua vida com Deus, que Ele vai vir, porque está na palavra, isso. Aí sabe por que eu chamei ela? Para perguntar se ela se lembrava da palavra que foi pregada no ano passado? Porque a gente não lembra. Se eu perguntar para você qual foi a palavra que o pastor Felipe pregou uns 2 meses atrás, você não vai lembrar. Mas assim como ela lembrou de algo que aconteceu há 2 décadas atrás, como se fosse hoje, eu também tive essa oportunidade de, quando eu tinha 15 anos, o bispo olhou para aquela menina doidinha. A gente pensa numa menina que você fala, vai dar ruim. Mas ele olhou para mim e lançou sobre mim vida. Ele falou, Deus tem coisas para fazer, você nem imagina. Eu não vou contar aqui tudo que ele falou, porque é nosso. Mas eu me lembro como se fosse hoje. Eu me lembro até o jeito que nós estávamos, a roupa que eu estava. Porque aquilo ali gerou vida para mim. Era uma promessa. Então, sabe o que Deus está nos trazendo hoje? Que muito mais profundo do que é lançado aqui no púlpito, é o que é lançado aí embaixo. Sabe, quando a gente vê, eu não vou conseguir ler todos os versículos, né? Mas se a gente olhar, Jesus fez o ministério dele todo sobre a mesa. As maiores coisas, mais relevantes, inclusive, que nós fazemos até hoje, foi sobre a mesa. Às vezes, a gente está tão querendo ansiar lugar de destaque, falando, Deus, eu quero não sei o quê, eu quero, sabe, eu vou cantar, vou fazer, vou pregar o teu evangelho e tal. Cara, quando nenhum problema contra estar aqui, glória a Deus. Tem pessoas que foram chamadas para isso, amém? Mas, cara, há um poder muito grande no que a gente lança aí embaixo. E o que nós temos lançado aí embaixo? Cara, quando a gente olha a história de Lázaro, você vê momentos de Lázaro, antes do ocorrido, dele ter morrido, ele estava sobre a mesa. Depois que o milagre aconteceu, ele continuava sobre a mesa. Deus não nos deu, Jesus não nos deu um molde de 4 paredes de igreja. Você não vê na Bíblia, a Bíblia, teto preto, piso não sei o quê, uma coluna no meio, não. Ele só falou, Jesus tem que ser a pedra angular. Ele tem que ser o cabeça da igreja. De resto, cara, isso aqui é importante, glória a Deus por isso, é por conta dessas paredes que vocês estão aqui. Mas muito mais profundo é a mesa. Que a gente não perca o desejo de estar na mesa com o nosso irmão. Talvez daqui a 2 semanas vocês nem vão lembrar o que eu falei aqui, a menos que te marque muito. Mas, com certeza, tem coisa que talvez eu tenha te falado há 1 ano atrás que você se lembra, bem ou mal. Que eu te machuquei ou que eu te falei de bom, alguma coisa você lembra. Algum momento eu te marquei, te dando uma palavra de fé, te encorajando, lendo com você a palavra. Alguma coisa eu te marquei. Isso só nos prova o quanto a mesa, a igreja que o Senhor quer, sempre quis, é a igreja sobre a mesa. Quem participa de uma célula aqui? Levanta a mão para mim. Cara, muitas mãos ainda não foram levantadas. Procure uma célula, gente. Sabe por que o inimigo, ele tenta travar de todo jeito a célula? Porque é exatamente o modelo que Jesus quer que a gente siga, na mesa.
Talvez você não lembre amanhã o que eu preguei aqui hoje, mas provavelmente você lembra o que na sua célula foi comentado, o que foi conversado, o que foi falado, o outro foi curado, o outro não sei o quê, a historinha que foi contada por alguém, uma vitória. Então, cara, só que às vezes a gente encontra pessoas, e cara, quando eu falo encontro pessoas, eu já passei por esse momento da minha vida, e não faz muito tempo não. Tem hora que você fala assim, cara, Senhor, vou para o culto, levantar as minhas mãos, adorar a Ti, e acabou. E aí Deus me repreendeu. E olha que coisa, justo eu pregando essa mensagem. Deus falando, cara, se você ficar só no banco adorando, você não vai estar fazendo aquilo que eu chamei a igreja para fazer. Voluntários, não deixe que o voluntariado roube o verdadeiro modelo de igreja. Porque às vezes a gente está aqui, e se eu não estivesse aqui pregando, eu estaria embaixo, trabalhando, fazendo, acontecendo. Cara, mas nem isso aqui pode me roubar de ser igreja, de ligar para o irmão, de me sentar com essa pessoa, de quando ele precisa de mim, eu preciso estar lá. Eu preciso chorar com meu irmão, eu preciso me alegrar com meu irmão. Inclusive na nossa família, gente. Deixa eu contar uma coisa para vocês, o maior avivamento que vai existir na história do nosso país vai começar na mesa. Sabe por quê? Já repararam quantos homens de Deus a gente conhece, públicos, que os filhos estão doidos? Gente, eu sou filha de pastores, eu conheço vários filhos de pastores. Cara, tem filho de pastor que odeia a igreja. Odeia. Aí você pensa, pô, peraí, alguma coisa não está batendo. Porque como que um pastor que pregou o evangelho toda a vida, falando, curando e não sei o quê, os filhos odeiam a palavra? Não estou dizendo que é uma unanimidade, mas será que esses líderes, né, os pastores que estão pregando o evangelho aí pelo mundo afora, será que eles não se preocuparam tanto com o púlpito e se esqueceram da mesa da sua casa? Porque a mudança que vai trazer na nossa família é Jesus que você prega lá na sua casa, lá na sua mesa. Não adianta, gente. A gente aqui tem os kids, eles são ensinados lá em cima sobre a palavra, sobre o evangelho e tá. Mas se na sua casa você não der continuidade a tudo isso, o que vai adiantar? Nada. Porque eles vão olhar para a tia, para o pastor, para o outro, mas vai olhar para você e falar assim, cara, meu pai e minha mãe não têm Cristo. Eles não representam Cristo. Gente, eu já cuidei de crianças. Quantas vezes eu já escutei, tia? Não é nada disso que a senhora vê aqui. Criança fala, gente, ó. Eu até aconselho vocês, não briguem na frente dos filhos, porque eles contam tudo aqui na igreja. Chegam no domingo e falam assim, ó, tia, minha mãe brigou com meu pai brigou com a minha mãe, não sei o que, nananana. Conta tudo. E aí, cara, a gente pensa, puxa, será que esses pais têm realmente pregado o verdadeiro Cristo? Será que eles têm manifestado esse Cristo em casa? Porque às vezes a gente vem aqui para o altar, os líderes, né, e tudo mais, e pregam, e fazem, acontece, mas aí chega na sua casa. Às vezes a pessoa tem facilidade de perdoar o que está aqui, mas não perdoa na sua casa. Às vezes a pessoa tem prazer de fazer as coisas. Tem às vezes mulher que chega aqui, aí pastor, eu trouxe um bolo para o Senhor. Aí na sua casa o marido pede um bolo. Ah, não, vai fazer você. Então, cara, a gente quer ser igreja só aqui. Quando Deus está falando, cara, o avivamento vai vir de dentro para fora. O avivamento não vai sair daqui dos cultos, vai sair das células. As células, as mesas, quando a gente se assenta, é isso que vai fazer diferença. Pelo amor de Deus, gente, nada contra o culto. Esse é o momento que a gente está aqui em unidade, clamando pela presença de Deus. Deus mandou fazer isso. Onde estiverem 2 ou mais, ali eu estaria. Inclusive, você já parou para pensar nisso? Aonde 2 ou mais estiverem, ali eu estaria? Aí você pensa, poxa, então se eu estiver sozinho no meu quarto, no secreto, Jesus não vai estar? Ele vai. Mas Ele ama quando 2 ou mais buscam incessantemente pelo poder de Deus. Por que no retiro, cara, a gente vê até as baleias, mano, se mexendo? Quem é do retiro vai entender.
Nego vê baleia, mano, baleia está se mexendo. Por quê? Fica extasiado. É criança falando em línguas, é uma coisa doida. Por quê? Porque são 4 dias da igreja buscando, juntos. Amém? Glória a Deus. Olha, eu achei até que eu estava atrasada. Por último, gente, a igreja é comunhão. Primeiro, na comunhão, nós somos lavados. Eu não vou ler com vocês, porque é muito grande, mas em João 13, fala sobre o momento que Jesus lavou os pés dos seus discípulos. E aí eu não quero falar especificamente do lava-pés, mas como que o lava-pés foi feito na comunhão. Então, eu fico me perguntando se não seria melhor que Jesus, ele pegasse cada um dos seus discípulos, levasse ali para o quartinho, lavasse os seus pés. Porque, gente, tem parte do nosso corpo que sai mais podre do que o nosso pé. Ainda mais se a gente andar de chinelo, não tem. Então, cara, imagina quanta podridão não saiu daqueles pés. E que não tinha os recursos que tem hoje. Mas aí Pedro vira para Jesus e diz, não, Jesus, o senhor não vai lavar meus pés. E o que ele diz? Pedro, se eu não lavar teus pés, você não vai ter parte comigo. Então, a gente precisa ter parte com o outro. A gente precisa lavar os pés, e lavar os pés é visto como um olhar de somente perdão, estou aqui lavando seus pés, mas é muito mais profundo do que isso. Porque quando você lava os pés, a sujeira sai de você. E Deus não quer que você seja lavado aqui, ó, no seu oculto. Ele quer mesmo que você sente com todos os seus irmãos e fale assim, ó, cara, eu estou destruído. Vai sair sujeira do meu pé se tu lavar, mas vai sair muita sujeira. E ali ele estava ensinando para os discípulos e também para nós que, cara, vai sair muita sujeira do pé do teu irmão. Mas amém. A gente não, quem está com o pé sujo não pode ter vergonha. E quem está também ali, que talvez o pé não esteja tão sujo, também, cara, é o teu irmão. Então, cara, que a gente tenha a humildade de simplesmente lavar os nossos pés. Que a gente não se impacte com o problema do outro, o pecado do outro. Sabe? Que a gente realmente não se espante. Porque, cara, para a gente se tornar religioso, é uma chavinha muito pequena. Sabe? Quando alguém vem e precisa lavar os pés, a gente é aquele que lava o pé ou que fala, tá imundo, hein? Quem nós temos sido como igreja? Então, cara, Deus quer que na unidade a gente seja lavado. E por último, é na comunhão que nós temos os referenciais corretos. Deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês, gente. Quando nós estamos só, a gente se torna vulnerável. O que a palavra diz? Que o diabo, ele está aqui, ao nosso derredor, só esperando uma deixa para pegar você. E aí, eu não sei se você já viu o Discovery... como é que é o nome daquele que é Animal Planet, essas coisas? Cara, se você olhar, pastor Israel está aqui como minha prova. Né? Cara, toda vez... Ó, Deus até testificou. Quando você vê Animal Planet, o que você vê? Caraca, tá lá todo mundo, né, os bichinhos e tal. Daqui a pouco o leão... Não! E o que ele faz? Ele pega de primeira? Não. Ele começa a espantar todo mundo. Aí ele vai ali, ó, atrás daquele ali que está mais sozinho e... É assim, pastor Israel? Por quê? Exatamente. Ele isola o mais fraco e aquele que está sozinho. E é assim com a gente também. Gente, em nome de Jesus, se você chegou aqui hoje com desejo, cara, eu não quero me relacionar, se relacionar a problema, larga isso em nome de Jesus. Porque você vai, sabe, o diabo vai te pegar. Porque quando a gente está sozinho, cara, a gente é muito fraco. Faça como o pastor Felipe sempre fala dos dedos. Você tem que puxar 2 e 2 tem que te puxar.
A gente nem pode ser nariz em pé, de achar que a gente não precisa de ninguém, né? Porque às vezes a gente vai crescendo na igreja, a gente fala, não, vou só puxar aqui o povo. Que até o pastor, o bispo, todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos daquele que pega a nossa mão aqui e nos puxa. Então, cara, se você está passando por esse momento, está com isso no seu coração, cara, arranca isso do coração. Porque, cara, se você parar para analisar, a gente até estava falando isso na célula essa semana. Cara, se a gente parar para mentalizar os momentos mais felizes e satisfatórios da nossa vida, a gente estava... Era a época que a gente estava mais assim, sabe? Com todo mundo. Cara, a gente era de uma época da igreja, né? A Bruna também. Cara, quando tinha só culto da manhã, o bispo tinha que expulsar a gente da igreja. Ele tinha quase que gritar, sai! Porque, cara, se deixasse, a gente emendava. Cara, o culto terminava meio-dia. 10 da noite, estava todo mundo aqui ainda, e nem tinha culto da noite. Porque a gente amava isso aqui, de estar uns com os outros, de ser igreja e tudo mais. E hoje, eu sei que o culto à noite é um pouco mais difícil, mas, cara, a primeira oportunidade, o pastor fala que amém, o outro já está lá na porta, o pessoal da recepção, que sempre dá a lembrancinha e tal, tem que ficar assim, ó, igual o goleiro. Não vai embora. Porque, cara, quando vê... Ó, a Tainá, gente, essa menina aqui, para a gente conseguir falar com ela, porque ela ia assim, ó, se rastejando. Quando via, ela já ia embora. A gente ficava, cadê a Tainá? Cadê a Tainá? Cadê a Tainá? Quando via, já ia embora. Então, cara, se relacione. Procure pessoas que você vai poder se relacionar. Não tente andar o teu ministério sozinho. Porque é muita prepotência da nossa parte achar que a gente foi feito para andar sozinho. Porque nem Jesus andou sozinho. Deus não é um Deus solitário. Por que a gente acha que vamos ser também? E sabe qual a importância da gente ter aqueles que vai nos trazer os referenciais corretos? É aquele que diz, olha, a tua dor eu já passei. E agora, eu vou poder te ajudar. Essa pessoa vai te apontar para Cristo, sabe? Por exemplo, uma viúva. Cara, qual o poder que eu tenho de falar com uma viúva? Nenhum. Graças a Deus, em nome de Jesus. Né? Eu não perdi o marido. Mas aí Deus pega aquela que passou por isso e fala assim, ó, vem cá, viúva. Eu também sou viúva. Eu entendo a sua dor, cara, vem cá. Muitas vezes Deus permite que a gente passe por determinadas coisas, porque a sua dor vai ser vida para o outro. Então, cara, pensa agora, qual é a sua dor, aquilo que tem te doído, ou às vezes algo que você não conseguiu, um milagre que Deus talvez não tenha feito ainda, e aí você fala, cara, a minha dor precisa servir para gerar vida em outro. Aí você pega talvez aquele que fale assim, poxa, eu não estou vendo milagre acontecer na minha vida. E aí vem essa outra pessoa e fala, cara, eu já passei por isso, vem cá. Ah, mas o milagre já aconteceu na sua vida? Não, mas eu continuo aqui de pé, crendo que Ele vai fazer, e se Ele não fizer, Ele também é Deus. Amém? Glória a Deus. Gente, para a gente terminar. Quem aqui tem sido associado? Levanta a mão para mim, para comprar a nossa sede. Glória a Deus. Gente, que o Senhor possa abençoar a vida de vocês, porque esse é um sonho de Deus, esse é um sonho que foi colocado no coração do nosso líder, e Deus vai fazer, já está fazendo, olha só que bênção, eu nem sabia do sorteio, e eu sei que Ele vai fazer muito mais, mas Deus quer muito mais que a gente mude de endereço, Deus quer que a gente mude na forma de sermos, cada dia mais parecidos com eles, cada vez mais igreja. Se eu sou igreja, se eu venho à igreja no domingo e eu não faço uma ligação, eu não converso, eu não me relaciono, eu não me abro para outra pessoa durante toda a semana, desculpa, você não é igreja. Você é cristão. Cara, procure ser igreja, há um poder muito grande nisso. Esse é o desejo do coração do nosso Deus. Não deixa o mundo te contaminar, não deixa o mundo ficar colocando coisas na sua cabeça. Ah, não, você precisa do outro. Ah, não, é melhor ser sozinho. Porque, cara, nunca foi pregado tanto autoconhecimento, autocuidado, alto. Já repararam? Vocês veem no TikTok, tipo, ai, porque você é tão linda. Aí aparece a foto da menina. Aí aparece ela correndo na praia. Ai, você é tudo. Você é a coisa mais importante para você. Já viram? Vocês já viram isso ao contrário?
A pessoa que está do seu lado é mais importante que você. Cuide dela. Porque não é interessante para o mundo. Não é interessante você dizer para o outro que, cara, o que adianta? Sou super a favor de você cuidar de você. Quem conhece sabe. Cuidar de você, cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar do seu espírito, fazer terapia. Mas o que adianta eu ser sã se eu não vou mudar a vida de ninguém? Se eu for liberta por Cristo, se eu não vou libertar ninguém? Em nome dele. Então, cara, em nome de Jesus, vamos resgatar a essência da igreja. Amém? Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus?